Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, bem-vindos novamente a este canal para mais uma reflexão. Hoje vamos falar sobre a parábola do rico e Lázaro, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Nós vamos ler do versículo 22 ao 25, mas antes peço a você que fique até o final desta mensagem, ok? Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 16, do versículo 22 ao 25. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Meus queridos, Jesus conta esta parábola. Jesus sempre falava em parábolas para esclarecer melhor aquilo que ele estava explicando. E Jesus fala aqui de um homem rico, não cita o nome dele, e cita um pobre, um mendigo chamado Lázaro. Jesus contou essa parábola para aplicar uma lição espiritual aos fariseus. Os fariseus, que eram religiosos, que eram observadores da lei mosaica, mas não a praticavam. E Jesus usa aqui, ele fala sobre a vida e a morte, para esclarecer sobre como o homem vê e valoriza os outros. Então ele fala de um homem rico que vivia de forma luxuosa. O versículo 19 do capítulo 16 diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, morava cheio de chagas à porta daquele. Então, veja que a Bíblia está falando do homem rico que vivia de forma luxuosa, esplendorosa, e fala de Lázaro, que vivia à porta daquele, ou seja, à porta do rico. E a parábola fala, o texto é claro em dizer que o homem chamado Lázaro vivia ali, sempre na porta do homem rico, querendo se alimentar, mas ele se alimentava apenas dos restos, apenas daquilo que caía da mesa do homem rico. E espontaneamente o homem rico não lhe dava nada. Mas é interessante, meus amados, aqui o texto é bem claro em dizer que ambos morreram. Morreu o rico e morreu também Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro foi levado para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui no texto representa um lugar de descanso, lugar de felicidade, o céu. E o homem rico, ele também morreu e foi sepultado. E a Bíblia diz que ele foi para o Hades. O Hades representa lugar de tormento, representa aqui o inferno. Mas, meus queridos, a Bíblia diz que o homem rico, estando em tormento, ele ergueu os olhos e ele clama a Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe o seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou em tormento. E o que Abraão responde? Lembra-te, filho, que na sua vida você recebeste somente bens e que Lázaro somente males. Agora este Lázaro é consolado e você é atormentado. E ainda ele faz uma segunda pergunta. Mas, pai Abraão, manda pelo menos que um anjo vá à minha casa, pois eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho a eles,
para que fale com eles, para que eles se arrependam a tempo, para que não venham também para este lugar de tormento. Então Abraão responde, lá eles têm Moisés e os profetas, eles precisam ouvir. Mas aí o rico diz, mas pai Abraão, se alguém for lá falar com eles, eles poderão ouvir. E Abraão responde, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não acreditam, como acreditarão que algum dos mortos se ressuscite? E ainda há um abismo, uma separação enorme entre nós e vós. Dos que estão no céu, dos que estão no seio de Abraão para os que estão no Hades. De sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderão, nem tampouco de lá passar para cá. Meus queridos irmãos e amigos, nesse texto, nessa parábola, nós aprendemos várias lições espirituais. E é preciso que todos nós pensemos cuidadosamente em cada lição aqui. Primeira lição que nós aprendemos que aqui Jesus ensina é que o céu e o inferno, eles existem. Eles existem e são eternos. São dois lugares que existem e são eternos. E outra lição que nós aprendemos é que ninguém pode mudar de posição, passar de um lugar para outro lá estando. Não pode, não haverá transferência. Isso é interessante. Veja que na parábola está dizendo, os que estão aqui não poderão passar para lá, e nem tampouco de lá passarem para cá. Outra lição que nós aprendemos é que o ser humano precisa valorizar as coisas eternas, as riquezas eternas. Valorizar mais do que as riquezas deste mundo. Não é que a parábola está proibindo o homem ter dinheiro, o homem ser rico. O dinheiro e a riqueza são bênçãos na vida do ser humano. Mas o ser humano não pode nem deve colocar o seu coração nas suas riquezas, nas coisas deste mundo. O homem precisa amar mais a Deus, mais as coisas espirituais do que as coisas deste mundo. Outra lição que nós aprendemos, que tudo pode mudar rapidamente na vida do ser humano. Veja que Lázaro vivia ali mendigando e o rico esplendidamente. E rapidamente morreram. Vejam que as coisas se inverteram. Lázaro, que estava numa posição ali desprezível, agora passa a ter uma posição de destaque no seio de Abraão, no gozo eterno, e o rico estava numa posição de destaque, que vivia esplendidamente, usufruindo da sua riqueza, do seu dinheiro e desprezando os outros, agora estava numa posição desprezível, pedindo ajuda a Lázaro. As coisas mudam rapidamente. Outra lição importante que nós aprendemos é que o fato do ser humano ser pobre ou rico, isso não é importante para o homem ir para o céu ou o inferno. Lázaro foi para o seio de Abraão, para o lugar de descanso, não porque ele era pobre, mas porque ele era rico de Deus, rico das coisas espirituais, rico das coisas do céu. E o homem rico foi para o Hades, lugar de tormento, o inferno, segundo a Bíblia, segundo o texto, não porque ele era rico, mas porque ele era pobre de Deus, porque ele valorizava mais as coisas deste mundo e valorizava menos as coisas eternas. Ele desprezava os pobres, desprezava as pessoas. Meus queridos, essa lição também, essa parábola ensina que o homem precisa amar menos o dinheiro, amar menos as riquezas e amar mais as coisas espirituais. Se esta pequena reflexão fez sentido para você, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Não se esqueça de se inscrever neste canal e ative as notificações para que você seja avisado das próximas. Neste canal procuramos ajudar pessoas, mostrando o caminho de Deus e dando-lhe esperança, fé
e confiança em Deus. Um forte abraço, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Cristo.